É a terceira e última mensagem que eu vou pregar nesse mês sobre esse texto. E nós pregamos a primeira mensagem, domingo pela manhã passado, e nós falamos dos versos 11 e 12, quando pregamos a mensagem homicídio no lar. Ou seja, quando nós, mesmo que não o cometamos de forma física, mas cometemos homicídio contra as pessoas no nosso próprio coração. E aqui então, no verso 12, nós usamos o exemplo de Caim. Caim realmente cometeu homicídio contra o seu irmão. Foi realmente, na prática, um homicídio no lar. E nós então trabalhamos naquela mensagem sobre as questões da inveja, do ódio e do homicídio, e que eles não devem existir. Nós não devemos permitir que exista isso no nosso lar. Hoje pela manhã, nós falamos que amar é uma questão de atitude. Amar é uma decisão. E nós falamos nesse texto sobre essas questões, principalmente no mandamento do verso 18. E hoje à noite, ainda nesse texto, eu vou pregar a mensagem com o mesmo título da mensagem de hoje pela manhã. Amar é uma questão de atitude, você pode chamar ela, amar é uma questão de atitude, parte 2. Porque estamos no mesmo texto, é o mesmo assunto. Então nós vamos, mesmo assentados, ler com reverência o verso 18 de 1 João capítulo 3. Diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Vamos ler juntos? Todos juntos então. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai Santíssimo, nós reconhecemos o poder da Tua Palavra, reconhecemos que ela é poderosa para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Ela é poderosa, ó Deus, a adentrar em nosso coração, trazendo discernimento, revelando onde não temos sido obedientes, onde estão nossas falhas, onde estão os pecados a serem vencidos, e demonstrando qual o caminho e o alvo a seguir. Nós confiamos, Pai, na ação do Teu Espírito Santo ao coração de cada um de nós, nos orientando e iluminando a Tua Palavra. E nós oramos na dependência dEle, pois oramos em nome de Cristo. Amém. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Há muitas formas de demonstrar um suposto amor. Você pode fazer isso, por exemplo, dando constantes presentes a uma pessoa e demonstrar o seu amor através desses presentes, ou de uma carta, ou de algo assim. O grande problema não está no método, mas o grande problema está no alvo. O pecado ele fez algo em nós, irmãos, que distorceu a verdade de Deus no nosso íntimo, no nosso coração. De forma que nós não, na realidade, desejamos ser amados, mas o meu e o seu desejo, olhando quem somos, é um desejo por sermos mimados e não amados. Qual é a diferença entre sermos mimados e sermos amados? Quando nós somos mimados, os nossos desejos são atendidos. Mas não há uma regra daí para os desejos. Não está se procurando saber se eles são bons, edificantes, se são realmente desejos justos ou lícitos. Eles apenas são atendidos. E nós entendemos então que somos amados, nesse sentido, na realidade mimados, quando aquilo que nós queremos é feito. É mais ou menos aquilo que as crianças fazem quando elas fazem uma birra. Lembra? Quando talvez se jogam ao chão, ou gritam, ou esperneiam, querendo algo. E então, quando recebem o que querem, ficam satisfeitas. Isso é ser mimado, mas não é ser amado. Deus, Ele nos ama, não nos mimando, nos dando aquilo que o nosso coração pecaminoso deseja, porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Mas Deus nos ama, nos dando aquilo que realmente é necessário, aquilo que Ele sabe que nós precisamos. Por isso, amar é uma questão de atitude, ou seja, de não suprir simplesmente os nossos mimos,
mas suprir realmente as nossas mais profundas necessidades. O lar é um lugar de necessidades. O lar é um lugar onde necessidades precisam ser supridas. Porque se eles não forem supridas no lar, serão supridas na rua, serão supridas por pessoas que nós não conhecemos, serão supridas por professores, serão supridas pela televisão, ou por astros do rock, ou por pessoas conhecidas, ou por qualquer outra questão assim. Mas elas serão supridas. Serão mimadas ou amadas, de acordo com a escolha que fizermos para o nosso próprio lar. É interessante observar que esse texto de 1 João, ele enfoca o amor e ele manifesta de forma muito clara que o amor é o resultado de transformação na vida. O amor é o resultado de quando Deus entra no nosso coração e muda a nossa vida e os nossos propósitos. E por isso eu preciso, dentro desse texto, para chegar na conclusão que nós devemos chegar, principiar por esse ponto. Nós precisamos fazer um contraponto aí, que é como nós vemos as pessoas hoje e como nós vimos as pessoas antes de conhecermos a Cristo. E João vai falar muito disso. Como era a nossa visão antes de Cristo mudar a nossa vida? Como nós entendíamos essa questão do amor de Cristo e como nós entendíamos o que eram as outras pessoas e o que as outras pessoas realmente precisam. E por que é preciso falar isso? Porque talvez nós estamos amando no nosso lar a partir de uma velha visão e não de uma nova visão. Talvez nós aprendemos com os nossos pais ou com os nossos avós, e porque talvez foi bom para nós, nós dissemos, também será bom para os meus filhos. E esquecemos que não são as mesmas pessoas, nem o mesmo tempo. São seres humanos, sim, mas dentro do seu contexto e dentro da sua realidade. Então, a regra máxima da nossa vida é a Bíblia, e aquilo que ela tem a nos dizer. Então, preciso começar essa questão por isso. Como nós vemos aos outros antes de conhecermos o amor de Cristo. Abra sua Bíblia comigo, Efésios 4:17, por gentileza. Efésios capítulo 4, verso 17 diz: E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Então o final do verso diz, versos 18 e 19, o final diz: os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. A palavra avidez, no final desse verso, significa uma ambição insaciável, um egoísmo que em seu caminho deixa um rastro de destruição. Como nós vemos as pessoas antes de conhecermos a Cristo? Eu estou falando dos versos 17 a 19 de Efésios 4. A Bíblia mostra que nós vemos as pessoas antes de conhecermos a Cristo simplesmente como instrumentos para satisfazer a nossa avidez. Nós olhamos para as outras pessoas simplesmente como pessoas que podem satisfazer os nossos desejos, como pessoas que podem satisfazer a nossa avidez, a nossa realmente dissolução. E o nosso egoísmo, então, trabalha olhando para as pessoas e procurando tirar delas aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, aquilo que eu desejo. E enquanto, então, não conheço Cristo, eu vou tratando com as pessoas, e eu vou vivendo com as pessoas, enquanto trato e vivo com elas, eu vou deixando um rastro de destruição. Eu vou destruindo tudo ao meu redor. Eu vou destruindo tudo que eu toco. Eu vou destruindo tudo aquilo que os meus olhos contemplam. Então, antes de conhecermos a Cristo, os nossos relacionamentos são caracterizados por isso. O que eu quero, o que eu desejo. Nós trabalhamos hoje pela manhã tanto isso da questão do egoísmo, e é nesse ponto exatamente. Antes de conhecermos a Cristo, esse egoísmo e essa avidez, essa ambição insaciável, trabalhava no meu coração de ponto, ou ao ponto que as outras pessoas simplesmente eram um meio de eu obter aquilo que eu desejava. Olhando para 1 Pedro capítulo 4, verso 13, eu peço que você abra a sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3, Pedro nos diz assim: porque é bastante que no tempo passado da vida fizesseis a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Notem que Pedro diz,
no tempo passado da vida, antes de conhecermos Jesus. E quais eram as marcas antes de conhecermos o amor de Cristo? Dissoluções, ou seja, todo tipo de imoralidade, todo tipo de desejo, todo tipo de borrachice aqui, é o vício do alcoolismo, glutonarias, o vício da alimentação desnecessária, bebedices no mesmo sentido, e abomináveis idolatrias. Então ele diz as coisas que nos caracterizavam antes de conhecermos ao Senhor Jesus. E Paulo completa esse pensamento dizendo assim em Romanos 6, 21. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Quando nós não tínhamos Cristo, nós nos orgulhávamos de todas essas coisas. Quando nós não tínhamos Cristo, nós nos orgulhávamos da nossa violência. Quando nós não tínhamos Cristo, nós nos orgulhávamos da nossa autoconfiança, da nossa capacidade de fazer as coisas sem depender de Deus. Eu lembro quantos meninos que nasceram no mesmo lugar que eu nasci, nos mesmos moldes que eu nasci, e que chegava a alguma idade da vida, ali logo depois dos 10 anos, e a grande aventura naquela idade era você se tornar um fumante. Não era homem aquele que não fumasse. Mas aonde foi que eles aprenderam? Foi dentro de casa. Sabe qual é a consequência das coisas que fazíamos antes de conhecer a Cristo? Paulo diz aqui, vergonha. Nós temos vergonha daquilo que fazíamos antes de conhecer o Senhor Jesus. Nós temos vergonha das nossas atitudes. Porque, sejamos sinceros, aonde a geração atual está aprendendo a ser uma geração sem regras, cheia de vícios, sem controle da ira, escrava da mentira e da imoralidade. Nós colocamos a culpa na televisão, nós colocamos a culpa no governo, nós colocamos a culpa na escola, quando na realidade nós devemos apontar para nós mesmos e observar que a culpa está dentro do lar. É dentro de casa que aprendem isso. E é dentro de casa com quem? Com os pais. Porque toda criança que nasce, nasce dentro dos limites do pai, dos pais. E é esses limites que ela seguirá. Então, antes de conhecermos a Cristo, nós temos apenas coisas que nos envergonhamos e que não temos prazer nenhum em relembrar. Agora, 1 Coríntios capítulo 6, verso 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 10, diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui Paulo faz uma lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus, cuja conduta demonstra que são rebeldes contra Deus. Mas aqui há 3 expressões muito interessantes. A expressão ladrões, que é aquele que se apossa daquilo que não lhe pertence. A expressão avarento, que é um cobiçoso, aquele que enfatiza os valores terrenos de forma exagerada. E a expressão roubadores, aquele que furta usando de violência. Sabe qual é a característica do ser humano sem Cristo? É uma característica de alguém que sempre prejudica o próximo. Que está sempre trazendo prejuízo ao próximo, que está trazendo algo que vai prejudicar a vida dos outros. Mas graças a Deus que depois desse versículo, no verso 11, está escrito: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido justificados, mas haveis sido santificados, melhor, e justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Foi exatamente desse mundo que Deus nos tirou. De um mundo onde prejudicar ao outro era a regra. Onde prejudicar ao outro era aquilo que eu desejava, mas graças a Deus que fomos chamados a Cristo e a sua transformação. E finalmente, Tito capítulo 3, versículo 3, diz assim sobre o passado: porque também nós éramos noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, olha agora, odiosos e odiando-nos uns aos outros. O tempo que nós conhecíamos a carne e não Cristo, era um tempo onde o ódio era dominante. Onde o ódio dominava as nossas vidas.
E aqui Paulo diz que éramos odiosos e odiando-nos uns aos outros. Ele usa a expressão invejosos, uma atitude de desprezo pelo próximo, por este possuir o que não tenho. A palavra odiosos quer dizer aquele que possui disposição maliciosa e odiosa. E nós podemos dizer, o ódio é a coroa do egoísmo. É a expressão máxima do egoísmo. É todo tipo de pessoa que se opõe ao serviço de abençoar. Eles são odiosos uns aos outros, ou seja, rivais, em inimizade mútua. Mas nos versos 4 e 5 diz: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque se não tivéssemos Cristo e Ele não tivesse transformado as nossas vidas, tudo seria diferente do que é hoje. Todas essas coisas que citei, todas essas questões que esses versos estão dizendo, nós trazemos para dentro do nosso lar. Esta velha natureza traz tudo isso. E quando não temos Cristo, isso está sem domínio, completamente livre para se manifestar. Mas quando temos Cristo, nós temos uma regra e algo que vai brecar, que vai frear essa manifestação, que é exatamente a transformação que Cristo realizou em nós. Então aqui, nós precisamos dizer de um grande perigo, sim, de um grande risco. Todos nós, pais, possuímos uma velha natureza. Todos nós, pais, possuímos uma terrível propensão para o pecado. Você já se percebeu, pai, que mesmo quando nós não queremos, nós acabamos por ofender, por machucar, por trazer mágoa. E quando vemos, não era bem isso que eu queria fazer, não era bem isso que eu queria dizer, mas já foi. Nós maridos, não é? Somos tão propensos a isso. Esta velha natureza que está lutando contra o Espírito Santo na nossa carne. Nós somos tão propícios a machucar as nossas esposas com palavras. Somos tão propícios a falar aquilo que não devia ser falado, a agir de uma forma que não devia ser a nossa ação. A velha natureza sempre estará ali. Nós estamos sempre propícios a fazer o que não devemos, para com a nossa esposa e talvez para com os nossos filhos. Agindo de forma errada, como não deveríamos agir. E isso atinge também a esposa e atinge os nossos filhos também. Então o lar, por causa disso, é um lugar de vigilância. Se nós não vigiarmos, irmãos, as manifestações e as obras da carne no nosso lar, essas manifestações, essas obras vão acabar por destruir o nosso lar. Se nós não vigiarmos aquilo que éramos antes de Cristo e essa velha natureza que nos acompanha, nós vamos destruir os relacionamentos, nós vamos causar machucados, feridas emocionais profundas na esposa, no esposo, nos filhos, em quem estiver ao redor, porque não temos cuidado com isso. Então nós precisamos ter muito, mas muito cuidado com essa velha natureza que em nós habita, para que ela não destrua o nosso lar. Isso é muito sério. Muito, muito sério. Você pode dizer assim: pastor, é culpa do meu temperamento. Pastor, é culpa da minha criação. Pastor, é culpa dos exemplos que tive. E a única coisa que eu posso lhe dizer é: não, irmão, a culpa é sua. A culpa é minha. Nós não podemos culpar ninguém pelo nosso destempero. Nós não podemos culpar ninguém pelos nossos pecados, a não ser nós mesmos, e ajoelhados diante de Cristo, confessando os nossos erros, as nossas fraquezas e as nossas falhas, reconhecermos diante dele que precisamos do poder que só ele concede. Porque pelas nossas mãos nós vamos destruir o nosso lar, mas pelas mãos de Deus ele será edificado. Você precisa crer nisso. Entregar ao Senhor e fazer como ele quer, e não como nós queremos. Agora, esta visão do passado, ela é mudada na vida do crente, para que ele reconheça que é possível ter um novo comportamento, que é possível realmente ter uma nova atitude. Como a nossa visão é mudada para que nós reconheçamos que sim, é possível haver uma nova atitude. Primeiro, eu quero usar o exemplo do apóstolo Paulo,
Se você puder abrir a sua Bíblia, Atos capítulo 22, nós vamos mostrar como Deus então nos dá uma nova visão para que nós saibamos que as coisas podem ser diferentes. Nos dá uma nova visão para que nós saibamos que sim, o nosso comportamento pode ser outro, a nossa atitude pode ser outra. Observe dos versos 4 a 8 do capítulo 22, quando está escrito assim, Paulo diz, eu persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que eu já de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E respondi, quem és tu, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Sabe por que a vida de Paulo mudou? Porque ele entendeu que não eram aqueles homens que ele perseguia. Na realidade, os seus inimigos não eram aqueles homens, os seus inimigos não era aquele caminho, como ele diz, os crentes, mas Jesus deixa claro para ele que o seu inimigo real era ele próprio, Jesus. Paulo não lutava contra uma igreja, Paulo não lutava contra homens ou contra a crença deles, Paulo lutava contra Deus. E foi isso que transformou realmente o coração de Paulo e transformou as suas atitudes. Observe o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 a 21, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 14, ele diz, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele reconhece isso, que Jesus morreu por ele, por causa dele. E observe agora o verso 18. E tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, impôs em nós a palavra da reconciliação. A reconciliação é usada para inimizade, para inimigos. Paulo entendeu que ele lutava contra Cristo e Paulo entendeu principalmente, olha, eu estou lutando contra Deus, mas Deus não é meu inimigo. Deus não, ao contrário de ser o seu inimigo, era o seu melhor amigo, porque havia enviado o seu filho para morrer por ele. Então Paulo entendeu o que Deus fez por ele. Lembra Romanos 5,8? Deus prova seu amor para conosco, pelo fato que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos dele. Então Deus, ele muda a nossa vida, mostrando que ele não é nosso inimigo, antes nos ama. Então Paulo compreendeu o poder redentor da cruz do Calvário. Paulo entendeu o poder transformador da cruz de Cristo. Paulo entendeu o poder transformador que Cristo gera na vida. E nós concluímos com isso. Mesmo tendo uma natureza pecaminosa, mesmo errando e pecando, mesmo quando não queremos, nós chegamos ao reconhecimento que a grande transformação que Deus estabeleceu na nossa vida e no nosso lar é resultado da obra da cruz. Foi o que Jesus Cristo fez na cruz que mudou a nossa vida. Foi aquilo que Jesus Cristo fez na cruz que transformou o nosso comportamento. As nossas mudanças não vieram de fora, vieram sabe de onde? De dentro. Deus começa as transformações por dentro, pelo coração. Então nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Talvez o nosso lar não seja aquilo que nós queremos. Talvez o seu marido não seja aquele que, quando ainda mocinha, você sonhou com ele. Talvez a sua esposa ou marido não seja também da forma que você imaginou. Talvez você tenha sonhado com os filhos, e com até os seus netos no lar, como muitos irmãos já têm. Mas as coisas não têm sido como você imaginava. Você pintou um quadro, mas olha, o quadro da realidade é muito mais cruel do que o quadro pintado na nossa mente e no nosso coração. O que nós aprendemos com isso é que se houver alguma transformação no nosso lar,
se houver alguma transformação em nosso casamento, se houver alguma transformação na criação dos nossos filhos, essa transformação precisa começar no nosso coração. Essa transformação precisa começar de dentro para fora. Essa transformação precisa começar no mais interior da nossa alma. Precisa começar lá onde existem coisas que nós não contamos para ninguém. Lá onde existem experiências e dores que nós não revelamos para ninguém. Lá onde existem planos e propósitos que ninguém mais sabe a não ser eu mesmo. Mas olha, se Cristo não entrar lá no profundo do nosso coração, para iniciar de lá a transformação, nada vai acontecer. Eu e você podemos ser um marido melhor no nosso lar. As esposas podem ser esposas e mães mais eficazes no seu lar. Nossos filhos podem ter o seu comportamento transformado. Tudo partindo do coração e tudo partindo do interior. Começando de onde mais ninguém pode tocar, onde ninguém mais pode ver, mas aonde Deus tem o controle pleno das coisas. Então, parece ser um pouco rude o que eu vou dizer-lhes agora, mas ao invés de reclamar, nós precisamos nos render a Deus. Ao invés de nos queixar, nós precisamos obedecer a Bíblia. Ao invés de nos amargurarmos, precisamos reconhecer que nós não somos vítimas. Nós somos culpados dos nossos próprios atos. E nesse reconhecimento, ainda está o mundo para ver coisa mais poderosa do que um crente que dobra os seus joelhos e clama ao seu Deus. Que comece por dentro, que comece por você, que comece por Deus agindo na sua vida, para que não hajam mais queixumes, não hajam mais reclamações, não hajam mais dores ou machucados emocionais, mas haja realmente o Espírito Santo de Deus agindo de forma muito séria. Quais são os resultados disso? Quais são os resultados quando nós permitimos que Deus, Ele produza algo novo em nosso coração? O resultado é que o amor produz uma nova visão. Lembra do ser humano egoísta e avarento que nós falamos no início? Quando nós temos a nossa vida controlada pelo Espírito Santo de Deus e nossas transformações começam pelo interior, o amor nos dá uma nova visão. Não uma visão egoísta, mas uma visão altruísta. Não uma visão de inimigo, mas uma visão realmente de aliado. Não uma visão de inimizade, mas uma visão de reconciliação. É muito triste quando, por exemplo, algum marido vem procurar aconselhamento ou ajuda e ele começa dizendo assim: pastor, o meu problema é a minha esposa. Homens, Deus não nos deu uma maldição nem um problema, Deus nos deu uma bênção. Não existe esposa aqui que seja uma maldição na vida do seu marido. Não. Nós jamais podemos ter tal visão de que os nossos problemas são causados pela pessoa com quem nos casamos. Não. Sejamos sinceros, os nossos problemas são causados por nós mesmos, pela nossa desobediência e incredulidade, mas jamais pela mulher que está do nosso lado. Ela não é culpada dos nossos erros, ela não é culpada dos nossos pecados, ela não é culpada do nosso destempero, ela não é culpada da nossa amargura, ela não é culpada quando as coisas não dão certo. Nada disso. A esposa não é culpada por essas questões, somos nós mesmos. É a visão do amor, aonde não é a visão da inimizade, não é a visão realmente de algo que está contrário de um inimigo. A esposa não é um inimigo. A esposa é uma ajudadora idônea que Deus nos deu. Amém, irmãos? É sim. E se não fossem elas, aonde estaríamos hoje? A esposa foi alguém que Deus nos deu para ser uma bênção em nossa vida. Também é triste quando as esposas pensam que tudo de ruim que acontece na vida delas, ou todas as suas frustrações, são causadas pelo seu marido. Não. O casamento foi dado como uma bênção. O casamento foi dado para a edificação de vidas e não para a destruição de vidas. Esposas, o homem que está ao seu lado não é perfeito, certo?
Deus não mandou que você seja submisso a Ele porque Ele é perfeito, porque Ele não erra e porque Ele é sempre o herói da história, não. A submissão da esposa ao seu marido não está ligado ao fato que o marido é capaz de suprir todas as suas necessidades. A submissão da esposa ao marido está ligada ao fato que quando ela é submissa, ela está sendo obediente a Deus. E Deus é quem garante as bênçãos sobre a vida dela. Nós não temos, maridos, condições de fazer isso, mas Deus pode. Lembra do exemplo de Abraão? Sara era submissa a ele. E sabe, às vezes nós pensamos em Abraão, coitado Abraão, caminhando 3 dias para o monte, levando o seu filho. Deus pediu que ele oferecesse o seu filho, e nós esquecemos do quê? E da Sara que ficou em casa. Para ela não foram só 3 dias, foram pelo menos 6. Até que Abraão surgisse no horizonte de novo, e a figura de Isaac com ele. Como ficou aquela mãe naqueles 6 dias? Sabe por que Sara é usada como exemplo? Porque muito mais que confiar em Abraão, ela confiava em Deus. Ela era submissa. Se coloque no lugar dela, mãe e esposa. Estou levando, não sei o que Abraão explicou para ela, mas talvez ela tenha pressentido, olha, essa história não está bem explicada. Mas é a confiança em Deus que a fez permanecer fiel e submissa ao seu marido, e não o fato de que o seu marido era perfeito. Então, esposas, sejam submissas aos seus maridos por confiança em Deus e por amor ao Senhor. O amor também produz uma nova ambição que derrota o nosso egoísmo. Vamos ler aí alguns versículos. Mateus 16, 25 diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, nós não achamos a nossa vida no egoísmo, nós a achamos no altruísmo, no amor de Deus e no amor por aqueles que estão conosco. 1 Coríntios 10, 24 diz, ninguém busca o seu proveito próprio, antes cada um quer de outrem. Então a ordem de Deus não é buscar aquilo que nos agrada, mas aquilo que agrada aos outros. Filipenses 2,4 diz, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas também cada qual para o que é dos outros. Ou seja, a nossa visão amorosa é a visão da necessidade do outro que está ao nosso lado. 1 Coríntios 10, 33 diz, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu proveito, o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. E finalmente, 2 Coríntios 8, 9 diz, porque sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E aqui entra então uma visão tão clara desses versículos e daquilo que é necessário na nossa vida. Imagine a sua vida como um copo. Ele pode estar vazio, pode estar cheio, pode estar meio vazio ou meio cheio. A nossa necessidade egoísta é que sempre as pessoas derramem do que está no copo delas, no nosso copo, para que o nosso copo fique mais cheio. E as pessoas fazem isso, elas vão derramando as suas vidas em nós, para que então nós transbordemos. Mas também a necessidade de nós derramarmos a nossa vida na vida de outros. O segredo do amor no lar sempre foi derramar a nossa vida na vida dos outros. Quando o marido derrama a sua vida na vida da sua esposa, quando a esposa derrama a sua vida na vida do marido, quando os pais derramam sua vida na vida dos filhos, e depois de alguns anos, quando os filhos derramam sua vida na vida dos pais. O Mar Morto em Israel é conhecido pelo quê? Pela sua salinidade. É um mar onde o sal a proporção de sal é muito maior do que em qualquer outro lugar. Sabe, uma das razões disso é que ele apenas recebe. A sua água não vai para lugar nenhum. Ele apenas recebe dos outros. E sabe qual é a consequência? É o nome dele. Mar Morto. Quando nós apenas recebemos, essa é a consequência. Mas quando nós damos e entregamos a nossa vida, a consequência é vida e vida em abundância. Então nós precisamos concluir
ao falarmos que amar é uma questão de atitude e da atitude certa para com aqueles que estão ao nosso redor. 1 João 3,18 diz que não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Mais do que dizer, amo você, ou descrever nas redes sociais, não é? Hoje as pessoas escrevem tanto isso na rede social: pai, eu amo você, mãe, eu amo você, minha esposa, eu amo você, meu marido, eu amo você, meus filhos, eu lhe amo. Muito mais do que publicar isso na rede social, é fazer isso na realidade. Eu conheço um pai que no seu trabalho estava sendo extremamente injustiçado. Nem o seu patrão, nem os seus colegas estavam sendo justos. E a consequência era que aquele homem estava vivendo um tempo de grande tribulação na sua vida. Chegou um dia aonde ele disse: olha, não dá mais. Eu vou deixar esse emprego. Cansei de ser humilhado, cansei de ser prejudicado. Parece que todos aqui querem apenas o seu próprio ganho. Não há um trabalho em equipe e eu estou sofrendo nesse lugar. Ele deixou o lugar de trabalho e se encaminhou até o RH, subiu a escada do RH e colocou a mão na maçaneta da porta para abrir a porta e procurar então o gerente de RH e dizer: olha, eu quero a minha demissão, não quero mais trabalhar aqui. Quando esse pai colocou a maçaneta na porta, veio uma lembrança na sua mente. A esposa e os filhos estavam em casa. E daquele trabalho vinha o ganho que sustentava o seu lar. Ele retirou a mão da maçaneta, desceu as escadas, voltou para o seu trabalho e trabalhou humildemente. Continuou sofrendo tudo que sofria, mas no íntimo do seu coração estava feliz e alegre, porque ele sabia que aquele sacrifício valia a pena. Porque era aquele trabalho que mantinha as necessidades do lar. Amar é uma questão de atitude, e é uma questão de atitude sacrificial. Sabe quando você vai descobrir que amar é uma questão de atitude? Quando você precisar se sacrificar para amar. Quando você precisar de realizar algum sacrifício que o leve a reconhecer que você precisa continuar amando. Porque amor não é uma questão de palavra, mas é uma questão de ato e de verdade. Pense nisso. Os lares estão precisando de uma atitude de amor. Os lares estão precisando de uma atitude que leve à reconciliação, à reestruturação e ao sacrifício. Eu nunca disse a vocês, e a Bíblia nunca disse a nós, que é fácil. Não é fácil. É sacrificial. Não é moleza, não. É sacrifício. Amor é sacrifício. E se queremos amar de verdade, como uma atitude certa, vai chegar o momento de nós nos sacrificarmos. Que Deus dê entendimento a todos, entendimento a cada pai, a cada mãe, a cada marido, a cada esposa, para entender esse princípio da palavra de Deus. Amar é uma questão de atitude. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Todos de olhos